Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong, capítulo 6. Tema desta semana: a realidade do reino dos céus versus a tradição dos escribas e fariseus. Meta de hoje: leitura das páginas 84 a 87. A realidade do reino dos céus versus a tradição dos escribas e fariseus. No capítulo anterior, vimos os mistérios do reino dos céus por meio de duas parábolas registradas no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Para compreender tais mistérios, é necessário viver a realidade do reino dos céus aqui na terra, ou seja, viver adequadamente a vida da igreja. Aqueles que vivem apenas na aparência do reino não conseguem compreendê-los, pois não têm um coração arrependido e contrito, nem amor reverente à palavra profética. Isaías 66, 2. Neste capítulo, abordaremos o viver de aparência dos cristãos com base em Mateus 13 e os eventos dos capítulos 14 e 15 que mostram o viver de realidade do rei do reino dos céus em contraste com o viver de aparência dos escribas e fariseus. A parábola do grão de mostarda e do fermento. Após a parábola do semeador e do joio, Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Mateus capítulo 13, versículos do 31 ao 32. E ainda, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Versículo 33. As parábolas do grão de mostarda e do fermento estão ligadas ao conceito de que o homem precisa fazer uma grande obra para Deus. Por isso, o crescimento anormal da igreja, em virtude do poder político e econômico, deforma totalmente a obra do Senhor. A fascinação pelo poder despertou nos líderes religiosos o amor pela posição. Consequentemente, na igreja, o amor pela preeminência manifestou-se desde cedo. A união da igreja com o mundo, na época do imperador Constantino, aguçou ainda mais a disputa pelo poder e a aparência do reino dos céus cresceu assustadoramente. A evidência disso é que o fruto do grão de mostarda tornou-se uma grande árvore que aninha toda sorte de aves malignas. Com a consolidação do sistema papal, o fermento foi introduzido na igreja, deturpando todo o ensinamento. O poder político e as riquezas materiais da Igreja Católica alcançaram níveis absurdos, resultando em uma série de deformações e barbaridades. Na contramão desse sistema, a obra de Deus é realizada por meio de sua palavra profética por seus profetas. Conforme vimos, essa palavra é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro 1,19. Isso quer dizer que a palavra profética nos guiará como uma candeia até a vinda de Cristo. Por isso, a igreja de Filadélfia permanecerá firme até a volta do Senhor, pois apesar da pouca força, guarda sua palavra e não nega seu nome. Apocalipse 3:8. Nossa força está no nome e na palavra de Deus, e não no poder político e econômico do mundo. Ela vem da palavra profética que praticamos com obediência, proporcionando-nos assim um viver de realidade. A parábola do tesouro escondido. A parábola seguinte é do tesouro escondido. Leamos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13:44. A parábola tesouro significa riqueza, algo precioso. Portanto, considerando um contexto em que a palavra de Deus era inacessível, o tesouro escondido é a palavra que estava oculta por séculos. Isso nos remete a um servo de Deus chamado Pedro Valdo, que num período em que a palavra de Deus estava oculta, percebeu que é ela que faz a obra de Deus e traz salvação ao homem. Naquela época, a Bíblia, além de inacessível às pessoas, estava em latim.
Então Pedro Valdo contratou tradutores para traduzi-la para a língua do povo e copistas para copiar textos bíblicos que seriam divulgados nas ruas às escondidas, pois a disseminação das escrituras era proibido pelo sistema papal. Dessa forma, os valdenses passaram a trabalhar com a palavra de Deus, que é um tesouro que estava oculto durante muitos séculos. Finalmente, alguém havia encontrado esse tesouro, o havia escondido no campo e vendido tudo o que tinha para comprar o campo onde ele estava escondido. Logo, o tesouro diz respeito aos materiais preciosos que vêm por meio da palavra de Deus para edificar a igreja. Edificar com materiais preciosos é viver a realidade do reino dos céus. Aquele que edifica a obra de Deus com ouro, prata e pedras preciosas sobre o único fundamento que é Cristo, vive a realidade do reino dos céus. Esses são os ricos materiais que recebemos por meio da palavra profética. De acordo com o apóstolo Paulo, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. 1 Coríntios 3,16, parte A. Sendo assim, se edificamos com materiais preciosos, nossa obra não será consumida pelo fogo e receberemos galardão. Versículo 14. É isso que buscamos hoje em Filadélfia. Contudo, o campo onde está o tesouro escondido refere-se ao mundo religioso. Por isso podemos afirmar que o viver de aparência ainda está presente na igreja, pois nela há coisas positivas, mas também negativas, ou seja, alguns edificam com ouro, prata e pedras preciosas, e outros com madeira, feno e palha. Os materiais preciosos representam o Deus triuno. O Pai é representado pelo ouro, que tipifica a natureza de Deus. O Filho é representado pela prata, que tipifica a redenção, e o Espírito é representado pelas pedras preciosas, que são resultados de muita pressão, indicando a obra que Ele está realizando em nós. A madeira, o feno e a palha representam a obra humana, ou seja, um viver de aparência. Edificar com madeira, feno e palha é viver na aparência do reino dos céus. Edificar sobre um fundamento que não é Cristo é o mesmo que edificar com madeira, feno e palha. Isso é resultado de obra humana, pois traz apenas a aparência e o dia demonstrará a ineficácia desse tipo de material para edificação. A palavra é clara: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 14 ao 15. Outra evidência de que há filhos de Deus vivendo na aparência do reino dos céus está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Ali vemos que numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. 2 Timóteo 2,20. Essa grande casa se refere à igreja. Nela há vasos para a honra e vasos para a desonra, isto é, vasos de ouro, prata, pedras preciosas que representam os que vivem na realidade do reino dos céus, e vasos de madeira e de barro que representam os que vivem na aparência. Apesar disso, Paulo mostra que ainda dá tempo de fazer o retorno. Se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Versículo 21. Portanto, Deus dá oportunidade para aqueles que vivem na aparência se arrependam e façam o retorno, a fim de viver na realidade do reino dos céus.